Gênesis capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 5. Gênesis 13, 5. Fala assim: E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Então Ló levantou seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, e como a terra do Egito, como quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. E eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Avança um pouco para o verso 18. Verso 18. E Abrão mudou as suas tendas, e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. A gente está vendo um contexto que toda essa história que está acontecendo aqui é, em primeiro lugar, fruto de uma desobediência. Abrão, um homem justo, temente a Deus, ouve uma palavra de Deus e uma orientação muito expressa, precisa e objetiva. Não tinha muita dúvida acerca do que Deus falou com Abrão. Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, caminhe, porque eu vou te mostrar outro lugar para você ir. A ordem é muito expressa. Tem muito pouco espaço interpretativo para a gente pensar o que é terra, o que é parentela. Olha, eu não sei. Sogra é parentela e cunhado. Não tinha muito o que discutir. Levanta, sai. Eu vou te mostrar. Ok. Abrão levanta, sai da terra dele, mas leva um sobrinho, a quem ele muito amava, Ló. Abrão, de início, começa cumprindo parcialmente uma ordem do Senhor. E cumprir parcialmente é o mesmo que desobedecer. Deus estava fazendo uma primeira aliança com Abrão, e Abrão de cara quebra uma primeira aliança. O grande problema é o seguinte, é que a aliança que você quebra num dia pode lhe quebrar lá na frente. Tem coisas que Deus fala conosco, e Ele quer obediência expressa e objetiva e integral. E não é porque Deus é um Deus cheio de caprichos, não é porque Ele é cheio de vontades, Ele, fiquei triste, você não me obedeceu. Não tem nada a ver com isso. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ainda sou pequeno, mas eu era criança, acredite, eu era menor. E meu pai era muito rígido, filho de pastor, né? Então eu tive uma educação muito rígida em alguns pontos. Meu pai não tolerava que eu pegasse nas coisas dele para brincar. Nada. Olha, não pega nas minhas coisas. Você não sabe lidar com isso. Eu achava que era só coisa de adulto. E um dia eu peguei o barbeador dele para brincar. Eu tinha 5 anos. E do jeito que é hoje, imagina com 5 anos o tanto de barba que eu tinha. Eu enchi minha cara de sabão, peguei o barbeador e metade do meu rosto foi embora. E a minha grande preocupação era, eu vou tomar uma surra. A minha cara deformada e eu preocupado com o cinto de meu pai. A minha preocupação era essa. Eu passei 3 dias olhando para meu pai assim, igual a Boulos no debate. Só de um lado. Olhando de lado de face. E quando ele falava comigo, a minha preocupação era ele descobrir que eu peguei o barbeador dele. Teve um dia que eu não aguentei mais, meu pescoço já doía, e eu, com medo de ser surpreendido, eu falei, meu pai,
tenho uma coisa para lhe contar. Aí ele, o que foi? Olha para isso. Ele, meu filho, sua cara está deformada. Aí eu disse, eu confesso, eu peguei seu barbeador. Eu te desobedeci. Pelo amor de Deus, não me dê uma surra. E aí ele disse assim, meu filho, eu não vou te bater. Você se arrependeu, você confessou, tudo bem, não vou te dar uma surra. Mas sua cara está deformada. Isso não vai mudar. A desobediência tem um preço, sempre. E muitas vezes, não é simplesmente o preço de você se afastar de Deus, porque isso se resolve com arrependimento, e com oração sincera, e com um coração íntegro diante dele. Eu me arrependi, eu disse, meu pai, eu não queria mais fazer isso, eu não sabia as consequências que isso tinha, eu não vou mais desobedecer suas ordens. Me perdoa, ele, tá bom, eu te perdoo. O adultério não peca só contra Deus, por exemplo. Deus perdoa um adúltero? Perdoa. Mas às vezes um divórcio é inevitável. As consequências do pecado, elas deformam a nossa identidade e trazem peso muito grande para a nossa posteridade. Abrão aqui estava pagando por um erro pequeno que ele tinha cometido pouco tempo antes. Não era um capricho de Deus. Deus tinha um projeto expresso e determinado. Abrão, eu vou fazer de você uma grande nação, eu tenho uma aliança com você. Só que eu preciso que você se desprenda de tudo. Tá bom, de tudo. Mas Ló fica. A gente sempre tem alguma coisa que a gente se agarra e não aceita que mexa nisso. Toca nos meus bens, mas olha, no meu menino não toque, pai. Eu não admito que falem com o meu menino aqui na igreja. Eu não admito que toque nisso. Eu não admito, Senhor, olha, eu mudo de roupa, mas meu Instagram não toca nisso. A gente sempre tem uma coisinha que a gente guarda de estimação. Ló foi com Abraão. Chega um momento em que eles habitam numa terra, na região de Canaã. E a Bíblia fala que ambos tinham muitos bens. E os pastores de ambos começam a disputar. Imagina Ló e Abraão. Dois homens que se amavam, e Abraão amava tanto Ló, que foi capaz de desobedecer a Deus, pelo apego que ele tinha a Ló. Agora estão, um sem cara de olhar na cara do outro, não queria dizer, mas essa ovelha é minha, Abraão. Ele, não é sua não, meu sobrinho, acho que você se enganou, é minha. Não, meus pastores disseram, seus pastores levaram aqui. Aquele mal entendido o tempo todo, aquela relação, e Abraão comenta com Sarai, Ló pegou tua ovelha minha de novo, eu vou deixar para lá. E aí Sarai certamente, você vai, a sua família não presta, eu já te disse, fala aí para você deixar esse menino lá. Imagina a confusão que estava o tempo todo, até o ponto que Abraão diz, não dá para a gente conviver. Não dá para a gente conviver, a gente vai ter que escolher um lado, um vai ser de esquerda, outro vai ser de direita. O grande problema que gerou aquela confusão entre eles foi, está escrito aqui, os seus bens eram muitos, ambos tinham muitos bens, e ninguém queria perder. Ninguém queria perder. O extremo foi gerado, um virou de esquerda e outro virou de direita, porque ambos tinham muitos bens e ninguém queria perder nada. Ninguém aceitava que tocasse naquilo que era seu. É melhor se afastar. Eu te amo, eu amo você, mas a gente não tem como mais conviver. Por quê? Porque eu não admito perder absolutamente nada. Meus queridos, essa não é uma palavra que vai determinar o seu voto. Hoje é dia de eleição. Certamente todo mundo aqui, ou 90%, já tem em quem votar. A gente não quer mudar isso. O que é necessário é você ter consciência do que fazer depois de votar. E quais são as razões e motivos, causas e circunstâncias que te levam a optar por um determinado lado. Na real, a raiz do problema é, no Brasil, ninguém quer perder. Ninguém aceita abrir mão de absolutamente nada. Nós adquirimos muitos bens. E eu vou dizer uma coisa, a lógica do reino é, no reino de Deus, só ganha quem perde. Só ganha quem perde. Há pouco tempo atrás, foi lançado o FIFA 19, um jogo. Eu descobri isso na casa dos meus sobrinhos. 2 pimentinhas absolutamente viciados no jogo. E aí eu fui me testar. Para minha surpresa,
Eu dei um cacete atrás do outro neles. Pancada, pancada, eu ganhando tudo. Oh, não, tio Saulo sabe jogar. E eu, meu Deus, como eu estou ganhando. E aquilo eu queria jogar toda hora. Vamos, e agora, vamos de novo? Tio Saulo, eu quero dormir, eu preciso estudar. Não, estudar para quê? Vamos jogar FIFA. Eu jogando, eu ganhando, eu ganhando, eu ganhando, eu ganhando. Mas sempre tem um dia que o valente encontra o chão. Eu encontrei alguém mais viciado que meus sobrinhos. Ele atende pelo nome de Pastor Diogo Dantas. Ele veio me desafiar. E eu, é claro, sabia que eu estava muito bom. Eu me apeguei àquilo porque eu estava ganhando. E eu só queria saber de FIFA. E eu, se prepare, porque hoje eu vou lhe dar uma lição. Eu vou lhe ensinar. Eu não vou jogar, eu vou lhe ensinar. Eu leciono esse assunto, eu dou aula. E quando a gente chegou lá, o primeiro jogo eu tomei 6-0. Resultado, eu nunca mais joguei FIFA. Esse jogo é uma porcaria, não joguem, ele não é bom. Eu perdi o gosto, o meu coração saiu daquilo, porque eu comecei a perder. Por que eu estou dizendo isso? É de propósito, que no reino de Deus só ganha quem aceita perder. Porque muitas vezes quando a gente ganha, o nosso coração imediatamente se direciona para aquilo. Provérbios 30 diz que a sanguessuga tem 2 filhas, dá, e elas nunca se satisfazem. E essas sanguessugas habitam no nosso coração. Quanto mais você ganha uma coisa, mais você quer ganhar. Mas, você conhece alguém, qualquer amigo, qualquer pessoa, qualquer estrela que diz assim: já ganhei dinheiro demais, tá bom, não quero mais nada de dinheiro, não dá. Cheguei no nível, estou plenamente satisfeito. Não existe. Não existe. Quanto mais ganhamos, mais o nosso coração se apega àquilo. Se você ler o capítulo 2 de Jeremias, é um dos capítulos mais tristes da Bíblia, porque Deus estava lembrando ao povo que foi Ele que tirou eles da escravidão, foi Ele que conduziu eles pelo deserto, foi Ele que livrou eles da fome, da sede, da angústia, do frio, do calor. Foi Deus que livrou eles de todas as aflições. E agora Deus fala com eles: eu tenho saudade, eu me lembro com carinho e afeição do tempo em que eu vos conduzia pelo deserto. Eu era tudo para vocês. Mas hoje, vocês trocaram a mim, o manancial de águas vivas, por cisternas rotas que não acumulam, ou que só tentam acumular, mas não guardam nada para vocês. Vocês estão insatisfeitos e se esqueceram de quem eu sou, porque se lembram do que eu te dei. Quanto mais Israel ganhava, mais o coração de Israel se apegava às coisas. Muitas vezes a gente olha para a prosperidade financeira e pensa: é bênção de Deus. Olha como Deus está me abençoando. Olha, hoje eu estou tão abençoado que eu já estou trabalhando todos os dias e está chegando mais contrato. Não tenho nem mais tempo de ir na igreja, nem mais tempo de orar. Olha quanta bênção. E o que você chama de bênção, muitas vezes Deus chama de ídolo, Deus chama de maldição. E Ele está dizendo: eu tenho saudade daquele desempregado que orava. Eu tenho saudade daquela menina solteira que jejuava por um casamento, mas agora que está namorando não tem mais tempo para mim, porque ele toma, suga tudo que é seu. E quanto mais você está ganhando, quanto mais sorte no amor, mais o seu coração se volta para isso. É impressionante isso. O nosso coração se apega àquilo que nos traz sucesso. E você só consegue entender a lógica do reino de Deus quando você aceita e decide voluntariamente perder. Pai, eu quero perder, porque o meu coração só tem um dono. Ele tem dois aurículos e 2 ventrículos, mas só tem um trono. E só uma pessoa pode estar sentada nele. Na lógica do reino de Deus, é necessário você dar tudo. Deus não quer 10% do seu salário. Deus quer absolutamente tudo de você. É inegociável. Ele quer tudo. Por que Deus quer tudo? Porque a lógica dele funciona assim: tudo por tudo. Quantos querem ter vida eterna? Acho que todo mundo. Congela a sua vida hoje, com o peso que você tem, com o seu saldo bancário, com todas as suas dívidas, com todas as suas doenças. Congela do jeito que está. Você quer ela eterna assim?
Você quer viver eternamente pensando no boleto que você tem para segunda-feira? Um eterno domingo que vem segunda-feira. Você quer viver essa vida eterna? Não. Eu antecipo sua resposta, eu já sei qual é. Não, porque eu também não quero. E é por isso que na lógica do reino de Deus, aquele que quiser ter vida eterna, tem que necessariamente abrir mão desta vida terrena e material e finita. Aquele que quiser achar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que decidir voluntariamente perder a sua vida, encontrá-la. Decida perder. Aceite abrir mão, aceite ceder. A sua família, os seus amigos não valem o seu candidato. É um preço muito caro. Aceite perder um debate. Não apele. Não vá para a rede social falar que ele defende família, mas trai a mulher. Não vá fazer isso. Não vá para a rede social chamar ele de hipócrita pelas costas porque você quer ganhar o debate. Não joga tudo que você tem na mão em cima dele. Decide perder também. Não vale a pena. Outro dia eu postei na internet. O meu amigo vota em outro candidato, é uma pessoa cheia de defeitos, mas eu amo e vou continuar amando, porque eu não perco amigo por causa de voto. Não podemos criar rixas. Perceba, eles estavam dizendo, não dá mais para a gente conviver junto. Eu não aceito perder nem você. Agora um é de direita, outro é de esquerda. E ele diz isso. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. O que não dá é para a gente ficar junto, porque a gente pensa diferente. Cada um quer defender o que é seu. Ló ouviu isso e disse, beleza, eu vou escolher um lado. E olha o pensamento de Ló, e é aquilo que começa a refletir o estigma da personalidade de Ló, uma personalidade permissiva e completamente fora de princípios. Uma mentalidade que relativiza princípios. Olha como Ló se posiciona. Ele levantou Ló os seus olhos, viu toda a campina do Jordão que era bem regada, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ou seja, a região era a mesma região de Sodoma e Gomorra, que é onde Ló vem a morar. E ele diz, olha como ele descreve a região de Sodoma e Gomorra. A terra era como o jardim do Senhor. Qual era o jardim do Senhor? O Éden. Era como o paraíso, era como o Éden. E como o Egito. Éden parece com o Egito? Biblicamente, parece que nada, né? Ló olhou para Sodoma e Gomorra, achou que Sodoma e Gomorra pareciam com o jardim do Éden, e achou que o jardim do Éden parece com o Egito. Para Ló é tudo a mesma coisa. Sodoma, Gomorra, Éden, Egito. Tudo a mesma coisa, dá no mesmo. Não tem absolutamente nenhuma diferença. Demonstra uma realidade completamente destoada de qualquer princípio. Não tem problema você escolher uma vida dissoluta. Não tem problema você dizer que você prefere o pecado. Só não venha dizer que não há diferença entre aquilo que você escolheu e o que a Bíblia determina para nossas vidas. O que Deus escolheu para você. Existe diferença. Existe, e é lógico que existe, sempre vai existir. O nosso dever é respeitá-lo, mas devemos advertir a diferença. A Bíblia não vai mudar para se adaptar às nossas convicções políticas e à nossa realidade moral. Não vai mudar. Ainda que seja nosso dever respeitar e lutar ativamente pelo seu direito de ter escolhas. Ló estava tão confuso que ele não conseguia diferenciar a mão esquerda da direita dele. Então para ele era tudo a mesma coisa. Tá ótimo aqui. Abraão naquela hora começou a entender. Tá bom, você escolheu isso aí porque parece bom aos seus olhos. Eu vou para o outro lado, fica tranquilo. A continuação daquilo é terrível. Ló vai para aquela situação, para aquele lugar, para aquela região. Pouco tempo depois, um capítulo depois, você vai ver que há uma guerra terrível naquele lugar. 4 reis se levantam contra 5. E no meio da confusão, quem estava no meio da treta ali pagou o pato. Ló é levado cativo. O posicionamento de Abraão começa a demonstrar um caráter cristão. Ele estava num partido diferente.
num lado diferente, mas o coração dele foi com aquele que ele amava. Olha, nós não estamos do mesmo lado, não defendemos a mesma causa, mas o meu coração vai estar eternamente com você. Ló, você foi levado cativo, eu vou atrás de você. Do que você está precisando, Ló? Você pensa diferente de mim, não tem problema. Eu respeito o seu direito de pensar diferente. Mas se você estiver aflito, eis-me aqui, eu vou correndo te ajudar. Foi Abraão que lutou contra aqueles exércitos. Abraão virou um soldado, batalhou e trouxe Ló de volta para casa pelo braço. Vem Ló comigo. As suas ideias não prestam, mas você é importante para mim. Eu tenho um compromisso emocional e espiritual com a sua vida. Ele trouxe. Só que a gente precisa pensar numa coisa. O lado que Ló escolheu foi muito ruim. Ló foi morar numa cidade chamada Sodoma, na região de Sodoma e de Gomorra. A Bíblia fala que os homens que habitavam naquele lugar eram maus e faziam o que era aborrecível aos olhos de Deus. Era um lugar ruim, era um lugar cheio de opressão, era um lugar sem princípios, era um lugar de gente cruel. Absolutamente. Era um lugar onde se relativizava absolutamente tudo. Mas o lugar onde Abraão habitou foi na região de Canaã, junto do carvalho de um homem que era amorreu. Tanto os cananeus quanto os amorreus eram inimigos históricos do povo de Deus, povos também aborrecíveis. O lugar onde Abraão ficou também não era muito legal, era lugar de gente ruim. Mas eles prosseguiram, e Ló, com aquele tipo de pensamento relativista, com aquele tipo de pensamento não apegado a qualquer princípio, não só estava entrando em Sodoma, mas Sodoma estava entrando em Ló. Até um ponto em que a cidade se torna absolutamente aborrecível aos olhos de Deus. Deus diz: eu não suporto mais. Chama Abraão e diz, envia 3 anjos ali, falam com Abraão e diz: Abraão, olha para esse lugar, não dá mais. A cidade já passou do limite da minha paciência. Eu não tolero mais. Eu vou destruir aquele povo. Uma coisa que a gente precisa ter em mente: Deus é misericordioso, Ele é longânimo, mas nós não temos o direito de abusar da paciência de Deus e da sua benevolência. Não se enganem, Deus julgará os imorais. Deus é um Deus de amor, mas a palavra fala que Ele também se ira todos os dias, olhando para a situação do mundo. Ele não vai tomar por inocente o perverso e o cruel. Ele olhou para Sodoma e disse: não tem jeito, eu vou ter que derramar um juízo sobre eles. O povo não quer me ouvir, o povo se levanta um contra o outro. Eu não tolero mais essa situação. Eu vou derramar um juízo. O Deus de amor também é Deus de juízo, e a gente precisa saber e pregar essa realidade e ter isso no coração. Não adianta, as mãos do Senhor estão estendidas para nos abençoar, mas elas não estão esticadas. Devemos nos posicionar debaixo do fluxo do seu amor e da sua benevolência. Mas não pensa que Deus vai simplesmente passar a mão na cabeça daqueles que voluntária e espontaneamente decidirem: eu prefiro ser de Sodoma. E Deus anuncia isso para Abraão. E Abraão, que estava no outro partido, mas Deus, não destrua aquele povo, não faça isso. Deus, imagina que naquele partido corrupto, desonesto, eu sei, já roubou muito o Brasil, eu sei, mas imagina que tem 50 justos ali. Aí Deus falou assim: 50? Eu não destruo por causa dos 50. Aí Abraão lembrou do mensalão. Abraão lembrou dos escândalos. Abraão, não, 50 é muito, eu sei. Faz por 40. Ei Deus, se tiver 40, tranquilo, tá livre. Mas teve aquele outro escândalo também, né? Ih, rapaz, Lava Jato. Faz por 30? Acho que não sobrou muito, não. Faço. Lembrei de outro aqui, Deus. 20, faz 20. Faço. Também não tem 20. Contei aqui. Se tiver 10, eu faço, Abraão.
eu vou preservar a cidade por causa dos 10. E o papo acabou. E aí, Deus disse para Abraão: eu vou lá conferir se a gente acha esse tanto de justo. Envia 2 anjos daquele lugar. Os anjos estavam na praça. E no capítulo 19 de Gênesis, ele vai trazendo exatamente a descrição desse evento. Vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. E essa expressão que está aqui é muito relevante. Estava Ló assentado à porta de Sodoma. Por exemplo, o teólogo Cyrus Scofield vai dizer que essa é uma expressão que demonstra autoridade sobre uma cidade. Ló passou a ser um homem importante dentro de Sodoma. Sodoma já não era mais tão estranha para ele. Sodoma já não era um lugar em que ele se sentia tão desconfortável assim. Ele sentava à porta da cidade, era respeitado. Estava Ló assentado à porta de Sodoma, olhando tudo o que acontece. E eu vou te dizer o que acontece em Sodoma. Aqueles homens chegaram e Ló, vendo-os como estrangeiros, disse: vocês vão dormir na minha casa? Vão comer comigo? Eles: não precisa. A gente dorme na praça mesmo. Ele: não, eu faço questão. Eu creio num Deus que me ensinou a acolher os estrangeiros. Eu vou te acolher também. E Ló leva aqueles homens para casa. Quando a população de Sodoma tem ciência que aqueles homens estavam na casa de Ló, eles cercam a casa de Ló, começam a bater na porta e dizem: Ló, libera esses homens aí, porque a gente vai abusar sexualmente deles. Eles são nossos agora. A gente vai fazer com eles o que a gente tiver vontade. Era isso que Sodoma oferecia. E por que eles queriam fazer isso? Porque eles disseram muito bem claramente: nós não queremos que esses homens governem sobre nós e sejam nossos juízes. Eles vão chegar aqui e vão querer julgar a gente. O que ele estava dizendo? Aqueles homens eram anjos de Deus. Ele estava dizendo: nós não queremos um governo que venha de Deus. Não, a gente manda na gente mesmo. E como eu disse para vocês, não somente Ló tinha entrado em Sodoma, Sodoma tinha entrado em Ló. Olha a resposta de Ló para eles: não façam isso, não tratem assim os estrangeiros. Não vou deixar vocês fazerem isso com meus amigos estrangeiros. Faz o seguinte: eu tenho 2 filhas virgens, toma elas, fiquem à vontade. Essa é a resposta daquele homem que a Bíblia diz que temia a Deus. E a Bíblia fala que Ló, 2 Pedro vai dizer que Ló todos os dias se aborrecia e vivia num conflito interno, porque não concordava com a maldade daqueles homens. Embora não concordasse com a maldade, ele não fazia absolutamente para mudar, absolutamente nada para ser diferente. Ele só vivia dentro dele insatisfeito. Estou insatisfeito, mas eu vou agir da mesma forma. Que tipo de homem? Porque existia uma lei entre eles, um código de conduta. Se você acolhia estrangeiros na sua casa, você respondia com a sua vida pela vida deles. Ló não respondeu com a vida dele, respondeu com a vida das suas filhas. Ele entregou as filhas. E aqueles homens preservaram, disseram: não precisa isso. Como se assumissem como anjos: fica tranquilo, a gente vai estabelecer um juízo sobre eles. Só que o seguinte: não tem 10 justos nessa cidade. Essa cidade vai ser destruída, vocês precisam sair daqui correndo. Vocês precisam sair daqui apressadamente, não dá para esperar mais nada. Chama seus genros. Chamou os genros: isso é brincadeira. Nem os genros dele eram justos. Riram da cara dele: que destruição nada, está tudo bem aqui, fica tranquilo. A gente vai ganhar a eleição esse ano de novo, fica tudo bem. E lá vai Ló: se você não quer ir, paciência. Na hora que ele falou assim: a gente vai destruir essa cidade, corra daqui. Ló olha para ele e fala assim: não faça isso, porque no período em que eu estiver saindo, a cidade vai ser destruída, a gente vai perecer junto. Mas aí ele disse: fique tranquilo, a destruição só virá quando você estiver a salvo. Deus ama
gente do outro partido também. Eu odeio o que você está fazendo, Ló. Eu odeio essa cidade que você está morando. Eu odeio essas ideias que querem abusar de homens. E aliás, os homens disseram, não, a gente não quer suas filhas, não. Deixa para lá, a gente quer os homens. E Deus está dizendo, eu odeio isso. Eu odeio aquilo que você está, a ideia que você entrou, Ló. Eu odeio essa ideologia que você comprou para você, Ló. Eu odeio a escola onde suas filhas estudam, Ló. Eu odeio toda essa ideia apaixonada que você tem, Ló. Ló, eu odeio o fato de você estar sentado às portas de um lugar tão corrupto, Ló. Eu odeio a sua incapacidade de criticar as abominações que o seu candidato fala, só porque você diz que vai votar nele, e porque você não pode perder um debate, Ló. Eu odeio tudo isso. Eu odeio a sua forma de defender política, Ló. Eu odeio todas as suas concepções, Ló. Mas eu amo você, Ló, e eu vou te salvar. Deus resgatou Ló, e o fogo só começou a cair quando Ló e sua família estavam salvos. Mas ele disse: seguinte, ninguém olha para trás. Ninguém olha para trás. Decida perder. Tudo aqui vai perecer. Vocês vão para uma outra realidade. Isso aqui já não vai fazer mais falta. Entendeu? Entendi. Estão saindo. Mas a mulher de Ló lembrou de quantos sapatos ela deixou para trás. Lembrou de quanta coisa ela não conseguiu levar. Meu Deus, eu só estou levando um estojo da MAC, deixando os outros. Meus vestidos, minhas coisas. Eu estou com a saudade. Estatelou. Virou uma estátua. Aquele que olha para trás para no caminho. Aquele que tem saudade de onde Deus te tirou, deixa de caminhar. Foi assim no deserto também. Os murmuradores que olharam: a gente está passando tanta luta. Antes de eu servir a Deus eu não passava por isso. No Egito eu estava escravizado, o pecado morava na minha casa. Eu estava lá morando num lugar completamente impuro, mas eu tinha pepino para comer. Esses não entraram na terra prometida. Esses pararam no caminho. E tem muita gente parando no caminho porque não aceita trocar a vida de Sodoma por uma nova vida com Cristo. Não aceita abrir mão. Não aceita perder. Ninguém quer perder, gente. Eu lembro de uma história que um amigo meu me contava, que dois rapazes na roça estavam conversando, e aí um olhou para ele, o outro olhou para o outro e falou assim: compadre, se você tivesse 2 casas, você dava uma para mim? Ele: se eu tivesse 2 casas? 2 casas. Dava 2. Dava uma para você e ficar com a outra. Se você tivesse 2 carros, você dava um para mim? 2 carros? Tem um. Tá, se eu tivesse 2 eu te dava um. Dava sim. Se você tivesse 2 cavalos, você me dava um? Não, 2 cavalos não dava não. Peraí, se tivesse 2 casas, você me dava uma. Se eu tivesse 2 carros, você me dava um. Mas 2 cavalos você não me dá um. Porque o cavalo eu tenho. Não, o cavalo eu tenho. Eu não dou não. Eu tenho 2. Os outros eu não tenho. Os outros são uma ideia. É muito mais fácil pregar do que viver. Ezequiel ganha um rolo e Deus diz para ele assim: coma, Ezequiel, vai ser doce na sua boca, mas vai ser amargo no seu ventre. É muito mais fácil, principalmente em época de campanha, prometer do que cumprir. Porque na prática ninguém quer abrir mão de nada. Ninguém quer sair perdendo nada, tanto de esquerda quanto de direita. Porque Abraão também não queria. Ló sai dali e vai morar num lugar chamado Zoar. Insignificância. A palavra Zoar quer dizer insignificância. Aquela cidade foi destruída, e Deus via mais segurança nele estando na insignificância do que no lugar das planícies que pareciam o jardim do Éden e o Egito ao mesmo tempo.
Talvez Deus gostava mais de você quando você tinha uma vida financeira insignificante. Quando você já não era tão popular, ali havia mais segurança, porque o seu coração estava protegido. Muitas vezes, a gente só consegue entender que Deus é tudo o que a gente precisa quando Deus passa a ser tudo que a gente tem. Ló perdeu tudo, mas agora ele se lembrou que Deus estava no comando. Naquela cidade, Zoar, a história ainda não acabou. As filhas dele começam a reclamar: poxa, não tem homem nessa igreja, não tem um varão aqui, não tem ninguém para a gente namorar, para a gente ter uma família. Isso é um absurdo. O Senhor não manda um varão nenhum aqui. Aí eu tenho uma ideia, já sei. Vamos dar bebida ao nosso pai. E aí um se deita com ele hoje, a outra se deita com ele amanhã. Vai ser o único jeito da gente ter filho. A pergunta: com quem essas meninas aprenderam isso? A Bíblia fala que elas eram virgens. As virgens, filhas de Ló, o primeiro homem que conheceram na vida foi o pai. E tiveram 2 filhos. Um deles se chamou Moabe e outro deles se chamou Ben-Ami, que foi o pai dos amonitas. Moabe e Amon, amonitas e moabitas, 2 povos historicamente dos piores inimigos que Israel já teve. Nasceram naquele dia. Onde essas meninas estudaram? Que tipo de instrução elas tiveram? O que elas ouviam dentro de casa para uma coisa dessa passar na cabeça delas? Simples. Ló não somente entrou em Sodoma, Sodoma entrou em Ló. Ló se apaixonou por aquelas ideias e foi incapaz de olhar para aquela situação que na hora ele julgou: essa é menos pior do que a outra, porque o lugar onde Abraão estava também não era flor que se cheirasse. Os cananeus eram perversos, os amorreus eram muito ruins, mas ele era incapaz de dizer: eu estou nesse lugar, mas isso aqui não glorifica a Deus, isso aqui tem que ser condenado, isso aqui que ele falou, que meu candidato falou no debate, isso aqui não glorifica a Deus. Ele foi incapaz de fazer isso. Ele não conseguia separar, ele se apaixonou pela ideia e deixou a ideia entrar nele. Pronto, ele comprou todo o pacote de Sodoma, e Sodoma estava dentro dele. Abraão, como eu disse para vocês, estava num lugar perverso, estava num lugar talvez tão ruim quanto Sodoma e Gomorra. Acho que Sodoma e Gomorra eram piores, mas o lugar também era ruim. Os cananeus não eram homens bons, os amorreus não eram homens bons. Qual é a diferença entre Abraão e Ló? O último versículo que a gente leu diz isso, voltando para o capítulo 13. Abraão mudou suas tendas e foi, 13:18, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Mas a diferença é: e edificou ali um altar ao Senhor. Abraão, onde chegava, edificava um altar. Eu sei que a decisão que eu estou tomando é por um candidato que não é um cristão, que não representa Cristo, porque o reino de Deus não é representado por um presidente, mas pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, e só Ele nos representa integralmente, porque o sacrifício que nos traz a paz não está sobre uma legenda do partido, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados e sarados. Eu sei que o lugar onde eu estou não é o melhor. Eu sei que Isaac, meu filho, vai estudar numa escola difícil. Eu sei que as ideologias que estão pregando aqui no meu partido não são as melhores. Eu sei que tem um monte de defeito e por causa disso eu não vou me contaminar com tudo. Essa opção é a menos pior, maravilha. Mas eu não vou deixar de edificar um altar, porque a minha confiança não está no meu governante, está naquele que é Senhor da minha vida e que comprou-a com o preço de sangue na cruz do Calvário. A minha vida já não me pertence a Ele. Por isso todos os dias eu vou erguer um altar e eu vou me sacrificar. A minha vida já não mais me pertence, porque já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Abraão edificou um altar
E altar, em primeiro lugar, é adoração. Maurício começou o culto falando: nós nos tornamos semelhantes àquilo que a gente adora. Verdade? Tem um amigo meu que deu um exemplo muito legal. Existe uma forma certa de tomar banho. Se eu passar o sabão de cima para baixo, difere de esquerda para direita, o banho é menos banho? Não. Um banho correto é aquele que te deixa limpo. Eu não quero saber o que você fez dentro do banheiro. Sai de lá limpo, eu vou dizer que você tomou banho. Dá uma cheiradinha, tá, tomou banho. O que você fez não me importa. O que me importa é que você saia limpo. A adoração é a mesma coisa. Qual é a forma correta de adorar? É levantando a mão? É plantando bananeira? É dando glória alto? É só lendo a Bíblia? É sendo reformado? É sendo protestante? É sendo pentecostal? É sendo arminiano? É sendo calvinista? É sendo pelagiano? Eu sei lá. A forma correta de adoração é aquela que te deixa mais parecido com aquele a quem você adora. Abraão construiu um altar. E com aquele altar, mesmo estando num lugar corrompido, mesmo votando num candidato que não era o melhor dos sonhos, que tinha defeitos, que falava besteira, ele conseguia ser cada vez mais parecido com aquele que de fato o representava. Ele olhava para Deus e botava: ele sim sempre. Eu tenho um altar construído em adoração ao meu Deus. Aquele já era o terceiro altar que Abraão construía. Ele construiu um em Siquém, construiu outro em Betel, e agora estava num lugar impuro, num lugar ruim, num lugar de gente ruim, num lugar de gente hipócrita, num lugar de gente que roubava, num lugar de gente que não tinha princípios bíblicos. Mas ele diz: na minha casa tem um altar, na minha família tem um altar. Esse costume passou para os filhos. Você vê Jacó, por exemplo, o neto dele construindo altar em tudo quanto é lugar. Onde passava tinha um altar. Eu aprendi isso. Eu sei a fórmula do sucesso. Eu vou colocar um altar. Mas altar não significa só adoração. Altar significa renúncia. Aquela economia que eles viviam era eminentemente agropecuária. Para fazer um altar, para construir um altar, você precisava matar animal e cortar lenha. Precisava abrir mão de parte do seu sustento, abrir mão de coisas que eram importantes para você, para glorificar o nome de Deus. Ele tinha que renunciar. Ele tinha que... Esse cordeiro aqui a gente ia comer. Amanhã ia ser um guisado aqui. Mas eu vou abrir mão. Eu vou ofertar ao meu Deus. Eu vou decidir perder. Fazendo isso, ele também estava levando a arrependimento. Um altar era sempre um símbolo de remissão de pecados, em último lugar. Era adoração, era renúncia, mas era arrependimento. Se ele fazia um altar, ele estava matando um cordeiro, matando um animal, para se lembrar que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Ele estava dizendo: eu estou arrependido, Deus. Eu sei que tudo isso que está acontecendo é culpa minha. Se eu não tivesse te desobedecido lá atrás, isso aqui não estava precisando acontecer. Ló não estava em Sodoma hoje. As coisas não estavam, o Brasil não estava do jeito que está. Eu sei que a culpa é minha. Eu posso culpar todo mundo, mas eu sei a minha parcela. Eu sei onde eu estou errando. É por isso que eu me arrependo. É por isso que eu construo um altar de adoração, para lembrar que eu não valho nada. A gente costuma muito dizer que os humilhados serão exaltados. Só que eu preciso te dizer que isso não é 100% verdade. E a Bíblia não diz isso. Por estranho que possa parecer, a Bíblia diz que aquele que se humilha é exaltado. Não é todo humilhado. Porque às vezes você está trabalhando na casa do seu chefe e ele te humilha todos os dias, e você está lá: deixa estar, minha hora vai chegar, e hoje eu estou passando pela prova, mas eu estarei no palco, porque os humilhados serão exaltados. E eu te digo: não vai coisa nenhuma,
porque você é soberba e não se humilha, e Deus resiste aos soberbos. O que é exaltado é aquele que voluntariamente se humilha. A Bíblia fala de uma vez que chegaram ao templo, um fariseu e um publicano. O fariseu chegava e orava e dizia: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual a esses homens aqui, esses pecadores. Eu não sou igual aqueles que roubam. Eu não sou igual aqueles candidatos que fazem promessas e que não cumprem. Senhor, obrigado porque meu nome não está na Lava Jato. Obrigado, Senhor, porque eu não fui pego no mensalão. Obrigado porque eu sou honesto. Obrigado porque eu sou bom. E mais, obrigado porque eu dou o dízimo. Obrigado porque eu faço jejum 3 vezes por semana. Em nome de Jesus, amém. É a oração dele. Mas do outro lado, tem um homem publicano que não ousa levantar os seus olhos ao céu, bate no peito, se ajoelha, se humilha e diz: tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim porque eu não presto. Tem misericórdia de mim porque a culpa é toda minha. Porque a razão do meu fracasso são os meus próprios pecados. Tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala que só uma das pessoas voltou para casa justificada naquele dia. Aquele que se humilhou. Aquele que admitiu que ele não prestava, mas que toda a causa de qualquer sucesso que ele viesse a ter, toda a causa de qualquer prosperidade e toda a causa do seu perdão, remissão e reconciliação e todos os princípios pelos quais a família dele pudesse vir a ser preservada, estavam naquele que não tem defeitos. Fique de pé, nós vamos orar. A lei levítica, Levíticos capítulo 6, determinava como construir um altar, como se fazer um sacrifício. E quando se fazia um sacrifício, a pessoa que queria ofertar, ela levava um cordeiro para ser morto. Um cordeiro. E esse cordeiro era examinado pelo sacerdote. Se o cordeiro não tivesse nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhum defeito, o sacrifício era aceito. A pergunta: quem é que tinha pecado? Era o cordeiro ou era o pecador? Era o pecador. O problema estava nele. Mas quem era examinado? O cordeiro. Quem não podia ter mancha? O cordeiro. Quem tinha que ser perfeito? O cordeiro. E se o cordeiro fosse perfeito, ele era perdoado. Deus conhece você. Deus sabe que você também não quer perder nada. Que no fundo, o que você quer é uma condição melhor para você. Você quer ter um carro novo daqui a 4 anos. No fundo, a gente quer não se dar mal. Seja você de esquerda ou de direita. No fundo, você quer sua família prosperando. Todo mundo quer. Nós somos cheios de defeitos. E Deus vai nos abençoar, não é porque o nosso candidato é bom. Deus vai assumir o controle dessa nação, não é porque o partido azul, o partido verde, amarelo ou vermelho tem as melhores ideologias. Deus vai ter misericórdia de nós, sabe por quê? Porque o Cordeiro é perfeito. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é perfeito e só Ele. Feche seus olhos. Se examine. E tenha certeza. A culpa do Brasil está assim, é sua, é minha, somos nós. Uma cidade é composta pela reunião das famílias. A gente reclama do trânsito, mas todos os motoristas acham que são os melhores. Juntam todos os melhores e dá um caos. É assim, é assim. Quantas pessoas você se afastou? Quantos grupos você teve que sair? E quantas pessoas você disse: esse lugar é pequeno demais para nós dois, o que Abraão disse para Ló, só porque ele pensa diferente de você? Quantas pessoas você foi intolerante? Você disse que servem a Satanás porque tem ideias diferentes das suas. Para de achar que Deus vai levantar um super-homem aqui no Brasil. Sobretudo pessoas que não o servem. Isso não vai acontecer. Bendita nação
Feliz é a nação, bem-aventurada é a nação. Não é que tem um presidente do Partido Vermelho, nem do Partido Azul, nem do Verde e Amarelo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós vamos hoje, mais do que votar, mais do que digitar números, nós vamos levantar altares, e que a nossa vida seja um altar de adoração ao Senhor. O convite do Senhor não é simplesmente para você votar, é para você se levantar, apresentar o seu corpo como sacrifício vivo diante do Senhor, porque esse é o vosso culto racional. O seu culto racional não é defender um partido, é transformar a sua própria vida em um altar de glorificação, de adoração, de renúncia, de arrependimento diante dos pés daquele que é rei e reina sobre toda a terra. Ainda que as coisas saiam do nosso controle, tudo permanece rigorosamente no controle daquele que governa toda a natureza com um braço forte, naquele que tem a sua família na palma da mão, naquele que tem o seu currículo e pode colocar onde ele bem quiser, daquele que pode te introduzir numa terra prometida e daquele que pode te tirar de lá também, daquele que abre e ninguém fecha, daquele que fecha e ninguém abre, daquele que tem todo o poder e nele está concentrada toda a autoridade, porque tudo é dele, por ele e para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai, te louvamos, te adoramos, te bendizemos e decidimos, se for necessário, perder tudo, mas para ganhar aquilo que realmente importa, que é a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam e conheçam aquele que por ti foi enviado, Jesus Cristo, que nos deu a vida. Pai, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor dá ao Brasil de olhar para cima e de voltar os olhos para Deus, o justo e verdadeiro juiz, o nosso real Senhor e Salvador e governante, porque toda autoridade é Tua, porque Teu é o reino e Tua é a glória, para sempre e pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe.